Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estou aqui para mais um vídeo. Agora nós vamos estar trabalhando sobre uma dúvida. Na verdade, esse vídeo é gravado diretamente para os meus discípulos e alunos, mas vai servir para todos. Eu tenho sempre enfatizado nos meus vídeos que é muito importante a gente estudar a Bíblia pelo original, porque as traduções, por melhores que elas sejam, elas não conseguem retratar a ideia original que o Espírito Santo inspirou a parte infalível da Bíblia, que é original. Então, por isso que vem aquela regra da teologia que eu tenho falado também em diversos vídeos, que você não pode criar uma doutrina, um ensinamento, um pensamento doutrinário com base em traduções. E eu quero pegar um evento, um acontecimento, na verdade, que houve uma questão aproveitando esse período político, e não vou apenas citar a situação, espero que vocês assistam o vídeo até o final, não vou tomar partido de ninguém, eu vou apenas aproveitar isso, porque eu vou explicar através da palavra como que esse problema tem gerado na igreja. Ele envolveu, não igreja, envolveu uma evangélica e uma não evangélica. Então, eu vou mostrar que esse é um problema também que tem acontecido muito divisões no seio da igreja por causa de interpretações dessa forma. Então, o tema de hoje é auxiliadora idônea. Em hebraico, significa subalterna? Muito bem. Veja bem, então, eu quero repetir que a ideia desse vídeo é mostrar para vocês os problemas que acontecem quando nós nos baseamos em traduções para criar uma doutrina, um pensamento, um posicionamento, uma interpretação. Enfim, quando isso gera problemas que poderiam ser evitados. Então vamos lá. A questão está com a auxiliadora idônea. Por esses dias aí, eu não sei precisar exatamente quando foi, iniciou-se uma zombaria tremenda nas redes sociais, especialmente no Twitter, que eu andei observando isso, numa fala da primeira-dama Michele Bolsonaro, quando ela disse num evento aí, mulher tem que ser ajudadora do esposo. Imediatamente, a Janja, a socióloga Rosângela Silva, ela provocou Michele e a imprensa publicou ainda a matéria. Nós sabemos que a imprensa brasileira é uma imprensa de esquerda, né? A grande maioria dela, aí, uns 80%, segundo eu vi dados aí de um jornalista, publicando dizendo que era uma matéria machista, né? Porque ela disse que a mulher tem que ser ajudadora do esposo, ou auxiliadora, depende aí a tradução, né? Muito bem. Então a Janja, ela provocou dizendo o seguinte, ironizando, eu não vou te ajudar não vou ser ajudadora, falando para o seu marido. Eu vou estar do seu lado, junto, lutando para a gente dar de novo o Brasil da esperança que esse povo maravilhoso merece. Né? Então, assim foi. Então veja bem, aí uma repórter do UOL, a Madeleine Laksky, ela escreveu o seguinte, Daniel Burstein disse em seu livro de 1962, The Image, que o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento. Ela debochou abertamente de um dos conceitos mais importantes para cristãos, evangélicos e católicos, né? Esse parênteses eu estou fazendo aqui. E judeus, ela citou cristãos e judeus como se fosse um conceito machista de que a mulher é subordinada ao homem. Então, veja bem, surgiu esse problema, uma falou uma coisa, a outra interpretou de outro e a jornalista veio e colocou que ela vai explicando, né? Depois ela dá as explicações lá com base no original, ela vai explicar então que foi um erro de conceito. Então eu quero aproveitar essa discordância, vamos assim dizer, política, né? Eles têm interesse político e eu aqui tenho interesse de mostrar para vocês o que é o problema de tradução, da gente se posicionar em cima de tradução, né? Na verdade o que a Janja fez, né, colocando aqui como ela é chamada na internet, né, uma grande parte de líderes, pastores e cristãos também fazem. Então não sou eu aqui que vou, não quero, nossos vídeos não tem a ideia e a intenção de menosprezar ninguém. Apenas eu estou pegando o problema e vou mostrar para vocês que ele surgiu por causa de tradução, né?
Então, assim, se cria uma doutrina, um ensinamento, um posicionamento com base nas traduções de Bíblia e não pelo original da palavra. Então, por quê? Nós não vamos, como eu estou dizendo, eu não vou entrar no mérito da questão das 3 mulheres. Eu quero aproveitar a situação para mostrar e provar para vocês, mais uma vez, o quanto é problemático e perigoso a gente se basear a nossa opinião, nosso pensamento, nossa fé em cima apenas de traduções, correto? É um erro grotesco você se basear, e não na língua original. Na língua portuguesa temos o quê? Que é auxiliadora e ajudadora, como ela citou, que não vai ser ajudadora, a pessoa que auxilia, que ajuda, um ajudante, uma pessoa submissa, subalterna, pois transmite a ideia de uma pessoa que só serve para ser ajudante, portanto de uma pessoa inferior. Então, naturalmente que, penso eu aqui, que a Janja pegou o significado da palavra. Ela poderia ter perguntado para o padre que a casou, né? Poderia ter perguntado para um pastor, para um rabino judeu, mas não, ela preferiu, pegou, entendo eu que ela pesquisou no dicionário português, porque é esse significado que ela deu à palavra, e ela então respondeu a outra. Para mim aqui não interessa a discussão das duas, não interessa mostrar que o erro que muitos evangélicos, pastores e líderes cometem é esse aí, é pegar com base na tradução. O texto em questão aí que elas estão falando é Gênesis 2:18, então nós vamos tratá-lo no original para vocês verem a situação. Então espero que você acompanhe até o final para você tirar suas próprias conclusões. Em hebraico nós temos assim a tradução da Almeida Corrigida Fiel, a tradução principal que eu utilizo. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então ajudadora, nossa tradução. A Almeida Revista Atualizada, que é uma das traduções mais populares do Brasil, diz: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então essa já usa a expressão auxiliadora. Vamos aqui, a Torá hebraica em português, traduzida pelos judeus não cristãos, judeus mesmo. Os rabinos traduziram assim: e disse o eterno Deus, não é bom que esteja o homem só, far-lhe-ei uma companheira frente a ele. Então eles já preferiram a palavra companheira, de companheiro, né? Que eles conhecem bem essa expressão. Vamos também pegar a Bíblia de Jerusalém, que é uma tradução católica. E haver Deus disse, não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma auxiliar que lhe corresponda. Então esse pegou auxiliar. Vou também pegar a Bíblia judaica completa, que tem o Tanakh, o Antigo Testamento, e o Berit Hadashah, que é o Novo Testamento. Adonai Deus disse, não é bom que a pessoa fique só, eu farei para ele uma companhia adequada para ajudá-lo. Então, as traduções, como vocês viram aqui, cada uma prefere de uma forma, o tradutor, né? Os tradutores da Almeida Corrigida Fiel traduziram como ajudadora idônea. Os tradutores da Revista Atualizada traduziram auxiliadora. Os tradutores da Bíblia de Jerusalém traduziram como auxiliar. Os tradutores da Torá em hebraico traduziram como companheira. E os tradutores da Bíblia judaica completa, esses são judeus cristãos, traduziram como companhia. No hebraico nós temos Ezer. Ezer é importante. Então vamos começar para a gente entender a diferenciação quando você estuda pelo original. Ezer nunca é usado na Bíblia, ele está no Antigo Testamento, para se referir a uma posição secundária ou subordinada. Já começa por aí. Nunca esse texto é utilizado assim. Segundo, mas sim para se referir a alguém que está em condições de prestar auxílio necessário. Terceiro, para não deixar dúvidas sobre o significado do versículo, neged, termo traduzido pela expressão que lhe seja idônea, significa equivalente, igual a ou complementar, quer dizer, a que completa o que está faltando. Quarto, e ainda para confirmar tudo, o termo traduzido como costelas, aquela que ajuda, aquela que auxilia, física, moral, psicológica e espiritualmente. Então, quando ele fala de auxiliadora, companhia, companheira, independentemente qual a tradução que prefere, ele está falando daquela que ajuda, aquela que auxilia física, moral, psicológica e espiritualmente. Então tem que ser alguém que esteja em condição de fazer isso, não subordinado. Deus vê que sua obra não estava completa no homem, pois ele não poderia reproduzir a sua espécie sozinho. Então ele fez uma ajudadora para que ele fosse capaz de propagar a espécie. Começa por aí. Então até mesmo
a existência da raça humana, o homem não poderia fazer sozinho. Então isso mostra o quê? Que ela teria que participar. E, na verdade, a mulher é que gera vida. Então até isso, então, ela não só é uma ajudadora, no sentido, se fosse entender somente isso, mas alguém que ela vai fazer uma parte que o homem não é capaz de fazer. A ele não foi dado isso, por mais que ele queira e ache que é, e não tem jeito. Correto? Mesmo um homem que acha que é mulher, ele não vai conseguir fazer isso, porque a sua natureza não foi feita para isso. Significa também aquela que fornece força na parte necessitada do ajudado. O termo não sugere que a ajudadora é mais forte ou mais fraca do que foi ajudado. A auxiliadora é que lhe seja semelhante. A esposa não é o clone do seu marido, mas sim um complemento, ela completa o que lhe falta. Então, na verdade, os termos, você não pode interpretar como mulher sendo inferior e nem sendo superior. É algo que completa. Eu diria o seguinte, se fosse um círculo, metade é o homem, metade é a mulher. Então você precisa de ambas as partes para completar o círculo. Então é algo que vem para completar, para ficar perfeito. Por isso que Jesus disse, né? O homem deixará o pai e a mulher, deixará o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. Então meio a meio se tornarem inteiros, né? Então vamos lá. A gente precisa acrescentar também, para reforçar isso aí, o texto, logo a seguir, o versículo 21, do capítulo 2, que ele diz assim: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Costelas, tseilá, em hebraico quer dizer costela, lado. Homem e mulher têm 24 costelas, isto é, 12 pares. A tradução da palavra no versículo citado é por tradição a de costela, mas expressa mais precisamente uma parte colocada simetricamente com relação à outra igual. Portanto, podemos falar mais de flanco do que costela. Na mente dos tradutores, mas também na mente de quem narrou originalmente o episódio, esta parte deveria, portanto, ser a costela. O texto grego da Bíblia, quando os tradutores, os rabinos traduziram, os 72 traduziram a Septuaginta, conhecida como 70, traduz esta palavra tseilá, como pleura, que significa tanto costela como flanco, como ocorre no hebraico. Está claro que no antigo Israel, pelo menos no que diz respeito às fontes bíblicas, não existe declaração alguma de inferioridade da mulher com relação ao homem. E, portanto, o versículo em questão não pode ser forçado nesse sentido. Portanto, esse entendimento que se tem está fora do original, correto? Com base na palavra em português, não no hebraico. Então, vamos lá. Prova de que o ajudador não é inferior. Esse mesmo verso, vamos lá. No Salmo 54, versículo 4, nós lemos assim: Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Diz a Revista Atualizada, a Corrigida Fiel traduz mais ou menos parecido. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. A palavra azar, termo que originou o verbo ezer, que é ezer, né? De Gênesis 2. Então, Deus é inferior a alguém? Não, Deus é chamado de ajudador. Então é alguém que tem condição de ajudar. Então é essa missão que foi dada para a mulher. Vocês vejam a diferença entre o hebraico e a língua portuguesa, né? Aquilo que se vê em tradução, correto? Então é muito importante que a gente esteja especificando isso para vocês, porque isso foi desnecessário. Então, concluindo isso, vamos dizer o seguinte: quando a Janja disse, eu não vou te ajudar, não vou ser ajudadora. Aí ela completa, eu vou estar do seu lado, junto, lutando. Isso é ser ajudadora. Então ela disse que não ia ser aquilo que ela se propôs a ser. Correto? Por quê? Por desconhecer o original. Claro, ela não tem obrigação de conhecer porque ela não é crente, ela não é cristã, não é salva, não é convertida, né? É conhecedora da palavra do Senhor. Mas esse não é um problema só dela, esse é um problema que hoje existe dentro da igreja. Essas divisões desses grupos e igrejas que estão criando muitas coisas, criam com base no quê? Com base em traduções. Então eles criam as suas interpretações e estão criando aí heresias e dividindo o corpo de Cristo. Então isso não é, vamos dizer assim, privilégio dela. Então não adianta querer tacar pedra na moça, na senhora hoje, porque esse é um erro que os cristãos também estão cometendo, infelizmente, correto? Então, lembre-se, não forme pensamento, doutrina ou ensinamento baseado em traduções de Bíblias, somente pelo original, o hebraico do Antigo Testamento e o grego do Novo Testamento. Não há como a gente pensar diferente.
A palavra, acabei de mostrar para vocês que uma interpretação errada gerou tantos problemas e é isso que tem acontecido no meio do povo de Deus, interpretando cada um à sua maneira, ok? Espero ter ajudado você. Se você gostou, deixe o seu like. Se ainda não fez, se inscreva no meu canal, acione o sininho de notificações, compartilhe também com outras pessoas, especialmente para as mulheres. Vamos lá, isso que diz o original da palavra, foi o texto que o Espírito Santo inspirou Moisés para escrever, correto? Então, a palavra de Deus, ela é rica e maravilhosa, quando nós a conhecemos verdadeiramente. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.